Beleza e saúde, apoio cultural, Clínica da Visão Viu Clinic, oftalmologia, clínica e cirurgia, 3458-2020. Valizé Fortaleza, você logo vê que é Valizé, 3264-4518. American News Perfumes e Companhia, nos melhores shoppings da cidade e na loja de rua Marcos Macedo, 1211. Olá, mais uma semana de beleza e saúde. Você já ouviu falar em hormônios bioidênticos? Pois hoje no nosso programa vamos revelar do que se trata e de como eles têm sido uma alternativa eficaz em tratamentos de reposição hormonal. Vamos também falar de cuidados com as unhas e conhecer o que está em alta no mercado quando o assunto é esmaltação. E tem ainda as dicas do nosso quadro Fique Linda. Preparados para o nosso tour semanal em busca de uma vida mais saudável? O Beleza e Saúde está no ar. O Beleza e Saúde dessa semana começa falando dos hormônios bioidênticos. Por aqui, pesquisadores farmacêuticos já realizam estudos e aos poucos colocam no mercado produtos que prometem ser a nova arma contra o envelhecimento. E para tirar todas as dúvidas, nós fomos até um laboratório para conhecer melhor essa novidade. Dá só uma olhada. Para entender um pouco melhor o que é essa reposição hormonal administrada com bioidênticos, eu estou com a farmacêutica Dinalva Queiroz aqui nas farmácias Evidência e ela vai nos contar o que é bioidêntico, o que é hormônio bioidêntico. Os hormônios bioidênticos são hormônios que têm a sua estrutura molecular tridimensional igualzinha aos hormônios que a gente produz no corpo. Então, por isso, eles produzem uma resposta fisiológica igualzinho ao do hormônio que nós produzimos endogenamente. E assim, doutora Dinalva, numa reposição hormonal, as pessoas sempre falam de reposição hormonal através de hormônios. Só que a gente sabe que tem os hormônios sintéticos, que é o hormônio geralmente dos anticoncepcionais, dos contraceptivos. E qual é a diferença desse hormônio bioidêntico e hormônio sintético? Roberta, na realidade, o hormônio bioidêntico, ele também é sintético. A diferença é que os cientistas que prepararam o hormônio bioidêntico, eles conseguiram mexer na molécula do hormônio de modo a deixar essa molécula igual ao do hormônio que nós produzimos. E assim, tem muito assim, você diz, hormônio sintético, não é? Eles ficam até 180 dias no organismo. E como é que esse organismo absorve esse hormônio bioidêntico? Como é que ele é processado? Ele fica no nosso organismo? Qual é o benefício assim desse hormônio? Na realidade, Roberta, o hormônio bioidêntico, ele tem uma maior biodisponibilidade do que o hormônio sintético, né? Por quê? O hormônio sintético, grande parte deles, quando você utiliza pela via oral, apenas 80% é absorvido e o resto é eliminado de forma muito rápida. Já o hormônio bioidêntico, principalmente se ele for administrado pela via transdérmica, ele consegue se manter durante todo o dia, né? Se ele for incorporado ao veículo biolipídio, né, o nosso biolipídio, então nós comprovamos que ele fica sendo eliminado de forma gradual e fica na corrente sanguínea pelo período de 24 horas. Os hormônios são administrados por via oral, não é? Você em casa pode administrar seu hormônio de via oral e com essa administração por via transdérmica. Como é que você aplica esse hormônio, então? Vamos lá. O hormônio aplicado pela via transdérmica, né, ele precisa ser veiculado, ele precisa ser incorporado em alguma coisa. Essa alguma coisa, né, seria o biolipídio de ultraabsorção. Então, é um veículo que vai transportar o hormônio. É um veículo. Isso. O biolipídio B2, ele é um veículo transdérmico não estruturado. O que é isso? Você vai incorporar os hormônios nesse veículo e você vai aplicar essa composição na pele, né? Qual a parte do corpo, doutor, de aplicação desse bioidêntico? Você aplica nessa região do corpo, né? Dentre outras, mas a mais comum de aplicação é essa região, tá? Você faz uma fricção desse produto e aí você consegue fazer, né? Ele estando veiculado, o hormônio estando veiculado no biolipídio, você consegue fazer com que ele chegue até a corrente sanguínea e exerça a ação terapêutica.
Então, esse hormônio bioidêntico, transdérmico, ele não vai passar, como você estava me explicando antes, né, pela via do fígado, que é a via que se chama a via de primeira absorção. Como é essa via? A grande desvantagem da via de administração oral para os hormônios bioidênticos é que eles, por passarem pelo primeiro metabolismo, né, pelo metabolismo de primeira passagem no fígado, parte deles ali são biotransformados, né, muitas vezes são transformados em alguns subprodutos não desejáveis e eles são eliminados muito rapidamente. Quando você utiliza a via transdérmica de absorção, não ocorre esse metabolismo de primeira passagem. Então, você tem um aproveitamento máximo desse hormônio e, consequentemente, a ação terapêutica dele vai ser bastante otimizada. Certo. E esse biolipídico, doutora Gina, você estava me contando, né, que é uma criação cearense, gente. Foi feito aqui dentro da evidência, um resultado de um trabalho de vários anos, que a doutora Dinalva vai explicar. Então, como foi criado esse biolipídico? Até como é que você, porque é uma tecnologia de ponta, de nanotecnologia, esse carrinho, né, que eu digo biolipídico, é um carrinho que transporta o hormônio. Como é que você desenvolveu, doutora Dinalva, aqui no Ceará, e é um produto de alta tecnologia? Isso. Na realidade, o biolipídio é fruto de um trabalho de 11 anos. Há 11 anos, nós nos dedicamos à pesquisa e desenvolvimento na área de reposição hormonal. E certamente até chegar aqui levou um longo caminho, né? E hoje nós temos parcerias com algumas universidades, né, com o CNPq, com um programa de doutorado que é o RenorBio, no qual eu faço parte. E o projeto de reposição hormonal, desenvolvimento desse biolipídio, inclusive foi o primeiro colocado em todo o Brasil, né, quando na seleção desse programa de doutorado. Então, isso também foi um orgulho para nós. E, realmente, como você falou, tecnologia cearense, né, vários pesquisadores envolvidos na pesquisa desse produto, mas hoje nós podemos dizer que somos pioneiros e somos realmente primeiro lugar no Brasil. Parabéns, doutora Dinalva, e parabéns a todos que compõem aqui a Farmácia Evidência por esse desenvolvimento do biolipídio e o trabalho, né, de tantos anos através do hormônio bioidêntico. Estou aqui com o pesquisador, o doutor Marco Antônio Botelho, que foi o responsável por essa pesquisa aí, que a Dinalva começou falando aí com você, e ele está aqui com a gente para explicar como é que se deu esse processo. E essa pesquisa de bioidênticos é a única no mundo, não é, doutor Botelho? Sem dúvida, nós tivemos a oportunidade acabamos de receber a resposta do jornal, e a gente começou a fazer a história da medicina. Como é que foi feita? Como é que você começou esse processo de pesquisa? Bom, desde 2003 já existia a produção desse produto que eles fazem, que a Dinalva idealizou, que é o biolipídio. E esse biolipídio ele tinha uma ação muito interessante no que diz respeito à parte de absorção transdérmica, né? Então existia já evidências clínicas que suportavam esse estudo, e eu fui procurado pelo professor Luiz Wagner Gonzaga, para que a gente pudesse, de forma uníssona, nós três, pudéssemos agregar os conhecimentos e fazer essa publicação. E a gente precisava da parte clínica do professor Luiz Wagner, e precisávamos também da parte técnica da Dinalva, e precisávamos de uma pessoa para orientar esse estudo, que seria o desenho do estudo, né? Escrever esse artigo, fazer as análises estatísticas, que coube a mim fazer essa parte. E aí, ao longo de 5 anos, seguindo, né, 122 mulheres, nós conseguimos, ao longo desses 5 anos, mostrar que tudo aquilo que se pensava, que hormônio, que reposição hormonal causava câncer, né, que reposição hormonal engordava e que tinha problema de cardíaco, a gente conseguiu desmistificar isso, né? Os dados estatísticos nos mostraram que não houve aumento de peso, nenhuma mulher teve problemas na mama, ou seja, nenhuma mulher teve qualquer tipo de câncer de mama sendo tratada por esses hormônios, e também nenhuma delas aumentou de peso, ou seja, não houve variação de peso, nem tampouco na pressão arterial. Isso nos mostra que durante 5 anos sempre, vamos dizer assim, plausível você entender que
num estudo de 5 anos, você consegue demonstrar a segurança desse medicamento e também a eficácia no que diz respeito à absorção transdérmica. E esse processo, para que a gente possa entender, ele foi feito em 4 fases. Como que são essas fases, doutor Botelho? Bom, primeiro teve a primeira fase, que foi a parte de triagem desses pacientes, né? A seleção desses pacientes para saber se elas estavam incluídas dentro desse perfil que a gente queria. Tem a parte técnica, né? Que é a produção desse biolipídio, né? E depois teve a análise dessas matérias-primas, né? Todas essas matérias-primas eram compradas e eram avaliadas na Universidade Federal, né? Existe o Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da professora Thelma Lemos, que nos ajudou muito fazendo essas análises, mostrando que a matéria-prima usada era hormônio, vamos dizer assim, bioidêntico, era aquele hormônio igual ao que você produz, né? Isso tudo feito com HPLC, né? É um método químico que determina que aquela molécula que está sendo produzida é a mesma que você produz. Além disso, a gente conseguiu também, através de espectroscopia confocal, Raman, que é um método bastante novo, ele foi inventado em 2009 pela Jessie Lever, né? Para testar todos esses produtos que você tem, Lancôme, essas grandes marcas que testam esses produtos para determinar que eles de fato entram na tua pele, né? Então é muito difícil você conseguir passar uma partícula daqui nessa região até atingir essa região. E aqui na espectroscopia confocal a gente consegue ver que depois de 1 hora, depois de 3 horas, depois de 6 horas, 21 e 24 horas, você tem a mesma quantidade de hormônio sendo liberada através de uma única aplicação. E isso mostra o que a gente queria demonstrar, ou seja, a liberação controlada dessas nanopartículas. Quais seriam os possíveis efeitos colaterais desse hormônio bioidêntico? Na realidade, esses efeitos são vistos na fase 4, que é a vigilância pós-comercialização. Não sei se você se lembra, há bem pouco tempo atrás tinha um medicamento chamado Vioxx, que era um anti-inflamatório. E a partir de determinados estudos foi possível mostrar que alguns pacientes que tomavam esse medicamento, eles apresentavam o maior risco de ter doenças cardiovasculares. E aí foi retirado do mercado. Ou seja, a fase 4 é que determina essa vigilância pós-comercialização, né? Então é quando ele já está no mercado que a gente vai descobrir os verdadeiros efeitos colaterais. Sim, ao longo de muito tempo. No caso, se ele é tão eficaz, né, por que ele não já veio... Porque a gente sabe que os hormônios tradicionais, sintéticos e tal, eles têm uns efeitos colaterais, eles podem trazer, inclusive, outros problemas mais graves, outras doenças, tipo câncer, a pessoa aumenta de peso. Por que não já houve essa substituição, já que esse bioidêntico ele é tão bom? Essa pergunta ela é a pergunta que não quer calar, né? Na verdade, todos os médicos me perguntam isso. Por que a gente não consegue colocar isso no mercado de uma forma muito mais abrangente? Na realidade, a gente já está conseguindo, né? Já existe vários lugares onde você pode adquirir esses medicamentos, mas a indústria farmacêutica ela é muito poderosa. A nanotecnologia ela é muito recente. Então são poucos os laboratórios, são poucas as pessoas no mundo que conseguem trabalhar estudos clínicos em medicamentos nanoestruturados, né? Não é uma coisa, vamos dizer assim, antiga. E isso demonstra a vanguarda em que nós nos encontramos. Isso eu fico muito tranquilo para falar para você que o Ceará está escrevendo uma página na medicina. Isso eu não tenho o menor... E aí a modéstia fica muito de lado porque a gente entende o quanto isso foi interessante para o Ceará, né? Não só para o Ceará, como para o Brasil, mostrando que a gente tem capacidade de desenvolver pesquisas de alto nível. Então, em breve, o bioidêntico vai estar ganhando aí todas as prateleiras, vai estar no mercado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu estou indo agora para os Estados Unidos, nós estamos indo agora submeter essa fórmula. Na realidade, a gente já submeteu porque foi aprovada na patente, que é uma patente mundial. E nós estamos agora indo submeter para o FDA, que é o Food and Drug Administration, que seria a nossa Anvisa, para que a gente possa comercializar isso não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, né? O Beleza e Saúde volta em 2 minutos. Fique conosco, a gente volta já.